A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe o seu domingo aí, Deus abençoe tua família. Deus abençoe teu passeio que tu vai fazer hoje com a tua família. Possa ser para um restaurante para almoçar, possa ser para uma praia, para um sítio, para onde você for com a sua família hoje. Fazer o seu lazer, fazer seu passeio com seus filhos, com a sua esposa. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus te guarde e te livre de tudo quanto foi investido do inimigo nesse caminho que você vai andar hoje, amém? E nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui. Está no livro de Jeremias, no capítulo 18, eu vou ler do versículo 1 até o 8. A palavra de Deus, quando ela vem, a gente recebe com alegria, porque tudo que vem de Deus é bom para a nossa vida. E aqui a palavra de Deus está falando sobre mudança de vida, mudança de atitude na vida do ser humano, tá entendendo? Ele faz o que ele quer, como ele quer e do jeito que ele quer. Então aqui no versículo 18, no versículo 1, diz assim, ó, o cabeçalho diz assim, o vaso do oleiro. Glória a Deus, que diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, tá entendendo? Deus, ele mandou Jeremias se levantar e ir na casa do oleiro. Não era Jeremias que estava precisando ouvir essa palavra, mas a palavra veio para ele assim, para ele profetizar para as pessoas que ele ia profetizar. É assim que vinha a palavra de Deus na vida do profeta. Então quando Deus disse, levanta e desce e vai à casa do oleiro, Jeremias. Porque lá eu farei você ouvir as minhas palavras, tá entendendo? Que Deus ia falar com ele lá na casa do oleiro, porque o profeta, ele tinha que ter a palavra de Deus para profetizar para as pessoas com segurança e com certeza de dizer para as pessoas, foi Deus que me usou, foi Deus que falou para mim assim, assim, assim. E assim vai acontecer. Então, Deus hoje, ainda hoje, nos dias de hoje, o Espírito Santo de Deus, você ora a Deus, busca a Deus dentro do seu quarto, na sua casa, na igreja, e Deus te dá uma palavra no teu coração. Deus revela a palavra no teu coração para tu pregar aquilo que Deus está mandando você falar. Como hoje, eu me levantei e vim orar a Deus e ler a Bíblia, e Deus me deu essa palavra aqui para mim pregar ela hoje aqui no vídeo. E é isso que eu estou falando, que Deus mandou falar, porque a pessoa que abrir esse vídeo hoje para escutar, ela vai precisar de ouvir isso aqui que Deus quer falar com ela. E essa palavra vai abençoar também a vida daqueles que acham que essa palavra não é para ele. Mas vai te abençoar também, vai te guardar e te livrar, porque você parou para escutar a palavra de Deus. Aí diz assim, ó, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer, tá entendendo? Então Jeremias aqui continua falando, me perdoe, irmão, que tá um pigarro aqui na garganta, mas eu tô me esforçando aqui para não ficar temperando a garganta aqui diante do vídeo, mas que Deus abençoe esse vídeo, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe tua casa e toda a tua família, amém? Porque a palavra de Deus não pode ser interrompida, não pode ser confundida na hora que a gente está falando da palavra de Deus, a gente tem que executar a palavra de Deus. Então, Jeremias está dizendo que ele desceu à casa do oleiro, está entendendo? E o oleiro estava fazendo um vaso de barro ali. E aquele vaso caiu da mão dele e quebrou. E Deus revelou no coração de Jeremias ali, tá vendo, Jeremias? Do jeito que esse oleiro estava fazendo esse barro, e caiu da mão dele e quebrou. Não poderei eu fazer de você também um vaso novo, você pegar você e fazer outro vaso conforme o jeito que eu quero fazer um vaso? Mas que nem eu estou te falando, Deus estava revelando essas palavras para Jeremias, era para ele também, mas a palavra era para ele profetizar para capar o povo, tá entendendo? Porque Israel naquela época estava todo bagunçado, adorando outros deuses, rei
fazendo coisa errada, se unindo com outras nações, tá entendendo? A casa de Israel estava toda bagunçada, mas Deus estava ali falando aquelas palavras no coração de Jeremias para Jeremias profetizar para o povo de Israel. E dizer, ó Israel, eu não posso fazer isso com vocês, do jeito que vocês foram quebrados, foram bagunçados, foram maltratados, Jerusalém, eu não posso construir tudo novo, eu não posso fazer de vocês um povo melhor, um povo mais, tá entendendo, puro na minha presença. Deus revelou a palavra para Jeremias profetizar também. A gente recebe a palavra de Deus pelo Espírito Santo para pregar para as pessoas que Deus quer que elas ouçam a palavra de libertação, a palavra de salvação, a palavra de cura e de bênção também, porque toda a palavra de Deus é bênção para a nossa vida. Mas tem gente que ignora a palavra de Deus, irmão. E por ignorar a palavra de Deus, ela sofre consequência, ela sofre perseguição, sofre destruição, às vezes, no meio da família, no meio no trabalho dela, na empresa dela. Sofre consequência porque ignora a palavra de Deus. Ignora as pessoas que estão falando da palavra de Deus. Às vezes ela não tem nem nada contra a Bíblia, mas ela ignora a pessoa que está profetizando aquilo ali, que ela acha que aquela pessoa não é digna de estar falando aquilo que ela está falando, mas não sou eu que falo. É o Espírito Santo de Deus que me usa, é o Espírito Santo de Deus que fala da palavra de Deus na minha vida. E Jeremias muitas vezes foi ignorado também por rei, por outras nações, por outro povo. E muitas vezes foi maltratado, foi espancado por causa da palavra de Deus, da profecia da palavra de Deus que ele falava. Mas só que ele nunca deixou de fazer a obra de Deus. Ele nunca deixou de fazer o que Deus mandou, porque Deus estava com ele, Deus é com ele. E hoje, nesse mundo aqui, Deus é com nós, irmão. Deus está na nossa vida. A gente desse mundo não vai levar nada daqui. A gente não vamos levar nada desse mundo para estar apegado com esse mundo aqui, não, porque o mundo está caminhando para a destruição. A violência, tá entendendo? As coisas que estão acontecendo no mundo, e ninguém conserta mais isso. Se não consertou no começo, como é que vai consertar agora que está, tá entendendo? Ninguém vai consertar esse mundo. Então, quem ouvir a palavra de Deus e se apegar com ela e procurar melhorar o seu padrão de vida aqui nessa terra, enquanto estiver aqui, colocar sua casa em ordem para um dia ver Jesus como ele é, esse é sábio. Mas se ignorar a palavra de Deus, não quiser ouvir a palavra de Deus, vai vir a destruição, vai vir as consequências e a pessoa vai ser atingida. Não porque Deus quis, porque ela não deu ouvido ao que Deus estava falando para ela, tá entendendo? Aí continuando aqui, para não ficar muito grande o vídeo, continuando aqui, diz assim, ó. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel, tá entendendo? Deus continuando, revelando ali a palavra para Jeremias dizer, ó Jeremias, vai lá agora para aquele rei de Judá, de Samaria, onde for necessário, vai lá e profetiza para eles assim, porque eles estão tudo bagunçado, estão caminhando também para uma destruição, para violência, tá entendendo? E eu quero construir uma nova Israel aqui, eu quero arrancar esse mal do meio do povo, quero colocar a casa deles em ordem, para que eles andem na minha presença, temendo a mim, me respeitando, parem de servir a outros deuses, de se curvar diante de outras nações, de outros deuses que não são Deus, tá entendendo? Porque o mal do homem é ele querer adorar um Deus que não existe, um Deus que não criou ele, um Deus que não deu vida para ele, que não criou o céu, a terra, o mar e toda a respiração de vida que há sobre ela. É simples a gente conhecer Deus quando a gente olha para o ser humano, para outro ser humano e vê ele andando, respirando, feliz, alegre, contente, porque foi Deus que deu vida para aquele ser humano. Mas tem gente que diz que Deus não existe. Ignora a palavra de Deus, é ignorante com as coisas de Deus, mas a partir de hoje, abra seu coração, deixe Deus entrar na sua vida. Porque essa vida aqui desse mundo é passageira. Aqui você não vai ficar eternamente não, mas um dia você vai viver eternamente com Deus. E Deus quer um dia que você chegue lá, chegue limpo, chegue puro na presença dele, tá entendendo? Porque você vai viver aqui nesse mundo, mas quando o dia que você sair daqui, você não vai levar nada daqui. Não adianta ganância, não adianta ambição pelas coisas dessa vida aqui, porque isso aqui tudo é passageiro. Que nem Davi fala lá no Salmo, né? Passou dos 70 anos, só é enfado e fadiga. A pessoa passou de 70 anos, já começa a se enfadar, a se fadigar, já não tem força, vigor mais para fazer tanta coisa como fazia quando era mais novo. Então,
É o tempo já da pessoa descansar, da pessoa se aquietar, tá entendendo? Esperar ali o tempo da partida dele aqui dessa terra, trabalhar ali, só viver ali, fazendo as coisinhas ali para viver o dia a dia, porque a pessoa não tem mais aquele vigor para ficar correndo atrás, passando noite trabalhando, dia trabalhando, se cansa, tá entendendo? Não se enfada. Por isso que a pessoa se aposenta para ter uma vida quieta e sossegada na presença de Deus. Mas tem gente que ainda é ambicioso, está com 80, 70 anos atrás de dinheiro, querendo ganhar dinheiro, querendo fazer isso, fazer aquilo, mas não param uma hora para ouvir a palavra de Deus. Não para ouvir um vídeo aqui de 15 minutos, ele não tem tempo para ficar ouvir. Mas tem tempo para ficar na internet vendo um bocado de coisa que não leva a pessoa à salvação, que não leva a pessoa a canto nenhum, tá entendendo? Ele tem tempo. Vai para ouvir a palavra de Deus, ele não tem tempo, nunca tem tempo. Nunca para escutar o que Deus quer falar para ele. E vai cada dia se caminhando, a cada dia para uma destruição. Porque a palavra de Deus diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. Eu tenho que ver se o caminho que eu estou seguindo está me levando à vida ou está me levando à morte. Porque eu sei que o caminho de Deus é um caminho seguro. É um caminho que eu vou ter sempre segurança nele, livramento, porque ele está comigo para me guardar e me proteger. Assim como ele guardou Jeremias, guardou todos os profetas que fizeram a obra dele, tá entendendo? Mesmo que deram a vida pela palavra dele, mas foi homens que foram salvos e libertos por Deus. Então ele está dizendo aqui, eu não posso eu fazer também com você, meu irmão? Não posso eu fazer com você, minha irmã? Você fez coisa errada, você fez coisa que não agradou a Deus, se entristeceu a Deus, mas Deus está dizendo para você hoje, eu não posso fazer isso com você, pegar você e fazer, quebrar você, fazer um vaso novo, um vaso de honra, um vaso que não vai ter vergonha de profetizar a minha palavra. Porque tem gente, irmão, que tem vergonha de falar de Jesus nos cantos que chega. Tem vergonha de abrir a boca e dizer que é crente. Deus às vezes bota a pessoa na frente dele e ele tem vergonha de falar para a pessoa porque acha que aquela pessoa vai desprezar ele. Não importa que despreze, o que importa é que você falou. Você tem que falar, quem faz a obra na vida da pessoa é Deus. Mas eu tenho que falar que eu sou, que Deus quer salvar ela, que Deus quer curar, quer libertar. E desmentir, quando ela vier falar para você, dizer que o Deus de fulano é melhor do que o seu, você diz, não senhora. O Deus de fulano, está entendendo? O Deus de fulano não é o Deus que eu sirvo. Porque se fosse eu estava servindo a ele. O Deus do céu, o Deus que criou o céu e a terra e que deixou essa palavra aqui para a gente profetizar ela aqui. Esse é o Deus verdadeiro. Está entendendo? Aquele que serve a Deus, de maneira nenhuma, irmão, vai ficar confundido com o ataque do inimigo, não. Então ele está dizendo aqui, eu não posso fazer você um vaso novo, um vaso corajoso, um vaso tá entendendo? De ousadia para falar da minha palavra. Dê lugar para o meu Espírito Santo, dê lugar, abre o coração para eu entrar no teu coração e fazer morada na tua casa. Deus quer usar você, irmão. Deus quer usar você, meu irmão. Mas ele quer que você se arrependa. Porque aqui diz assim, ó. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Glória a Deus, está entendendo? Então Deus está falando aqui. Se eu dizer que vou destruir uma nação, destruir um povo, destruir uma pessoa, uma coisa que eu disse que não vou mais botar a mão nele. E se essa nação, que nem a cidade de Nínive, quando Jonas foi para lá pregar, tá entendendo? Até os animais, a palavra de Deus diz que jejuaram. O rei botou até os animais para jejuar, se arrependeram, e Deus se arrependeu também de destruir a cidade de Nínive naquela época de Jonas. Deus não destruiu, porque o rei, quando Jonas foi lá pregar, depois que ele foi lançado fora do ventre do peixe, ele foi pregar a palavra de Deus em Nínive e o rei se arrependeu e botou até o povo todinho para jejuar ali, para que Deus se arrependesse de fazer o mal com ele. E Deus não fez o mal contra aquela cidade. Então Deus está dizendo aqui que se ele disser que vai destruir uma nação, qualquer coisa, irmão, um povo, e aquele povo se arrepender, tá entendendo? Deus também se arrepende do mal que ia fazer para ele, está dizendo aqui. Se a tal nação se arrepender,
pode ser uma vida, você, Deus, eu vou te destruir. Se você continuar fazendo essa maldade, fazendo esse negócio, eu vou destruir você. Porque tem gente que faz o mal, irmão. Tem gente que é que nem bruxo, que nem feiticeiro, que está todo o tempo desejando mal contra a tua vida, tentando ver você caído, destruído, tá entendendo? E Deus está falando para a pessoa, para com essa maldade no teu coração, tira essa maldade, faz o bem, tá entendendo? Porque só fazendo o bem que você vai também receber o bem, irmão. Não se apoie naquilo que você já tem para querer humilhar outra pessoa, não. Não se apoie naquilo que Deus te deu na tua mão para você querer fazer disso sua base, para querer ficar humilhando outras pessoas, pisando em outras pessoas, porque do jeito que vem para a mão da pessoa, também pode, Deus pode tirar tudinho num dia só, tá entendendo? Deus pode destruir também tudinho num dia só. E a pessoa vai ficar sem nada, porque Deus, quando Ele fala, Ele faz, Ele cumpre. Mas quando a pessoa se arrepende da maldade que está fazendo, Deus também tem piedade dele. Deus também se arrepende de fazer o mal que ia fazer contra ela. Na hora que ela se arrepende, diz, Senhor, me perdoa, eu não sei o que eu estava fazendo, eu estava cego, não estava entendendo que eu estava fazendo maldade para aquela pessoa. A pessoa às vezes estava até orando por ela, ajudando ela, e ela estava tentando destruir a pessoa, não querendo ver a pessoa crescer, não querendo ver a pessoa prosperar, por causa da maldade que estava no coração, por rancor que estava no coração. E Deus está te dizendo, ó, no momento que eu falei para você essa palavra, se arrependa. Se você sentiu que a palavra tocou no seu coração, você estava fazendo alguma coisa contra alguém, para alguém, tá entendendo? Para ver ela destruída, para ver ela perecer. Se arrependa desse mal, se arrependa dessas coisas, porque eu quero te abençoar. Eu quero te salvar, quero te libertar e não quero ver você destruído, não. Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Receba essa palavra de Deus com alegria, porque se Deus estiver falando com você é porque Ele te ama, Ele não quer ver você destruído, não quer ver você, os seus descendentes que vêm depois de você também destruído, não. Deus quer abençoar a teus descendentes, os filhos dos teus filhos, filhos dos filhos dos teus filhos, e assim sucessivamente. Deus é Deus de geração, irmão. Deus é Deus de geração e de construção. Então, o que você faz hoje aqui vai refletir na vida dos teus amanhã, na próxima geração que vem. Tudo isso vai refletir, porque você está fazendo hoje, está entendendo, para Deus, e Deus vai fazer por você e por toda a sua geração. Então, que Deus te abençoe nessa manhã, Deus guarde tua vida, Deus te proteja e que você possa ter entendido essa palavra e ela possa te abençoar nesse dia. Em nome de Jesus Cristo, eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai ter uma vida desse homem, ter uma vida dessa mulher, meu Deus, que parou para escutar essa palavra. Meu Deus, abençoe ela, Pai, e abra o coração dela nessa manhã. Toque no coração dela, Pai, para que ela abra o coração e venha entender, meu Deus, que o Senhor falou com ela, Pai, que o Senhor, meu Deus, levou essa palavra até o coração dela, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, onde essa pessoa estiver agora, caminhando no trânsito, na sua chácara, no seu sítio, na sua casa de praia, aonde ela estiver nessa manhã, para ir para o seu comércio, para a sua empresa, que o Senhor dê o livramento a ela, que o Senhor guarde, proteja, meu Deus, debaixo da tua potente mão. É o que eu te peço, meu Deus, nessa manhã e te agradeço desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom domingo na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?